Argentinos participaram da passeata no centro de Buenos Aires. A multidão protestou contra o perdão aos acusados de violar os direitos humanos e contra a volta da hiperinflação, que passou de 100% em fevereiro. Foi o maior protesto desde a posse do presidente Carlos Menem. O Banco Central chama os banqueiros para uma reunião. E outras informações sobre o programa econômico. Eu dispor Brasil, quem passa na De Pascoal vai feliz pelo Brasil afora. A sua boa estrada começa aqui. Você vai sair ganhando e passeando por aí. Vai, 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 Brasil, na De Pascoal agora. Vai, 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 viajar Brasil afora. Comprando Goodyear, Cofap, Bosch ou Saturnia, você concorre a viagens pelo Brasil com roteiros à sua escolha. Ao seu dispor, Brasil. O pãozinho de 50 gramas passa a custar 3 cruzeiros e 30 centavos a partir de segunda-feira nas 20 principais regiões metropolitanas do país. O aumento é de 69,23%. O presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, passa o dia reunido com representantes dos bancos e das instituições financeiras de todo o país. No fim da tarde, chegou ao Banco Central a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Ela disse aos banqueiros que quer todos os usando normalmente segunda-feira. Qual o dinheiro que o governo tirou de circulação com o plano econômico? O secretário de Política Econômica, Antônio Candir, disse hoje aos nossos repórteres em Brasília quanto e por que foram congelados os saldos em cruzados novos. O que existe mais ou menos em circulação na economia em termos de liquidez, é alguma coisa como 150 milhões de dólares, 150 bilhões de dólares. Isso significa o seguinte, que alguma coisa como 110, 115 bilhões de dólares ficam, num primeiro momento, congelados no Banco Central em termos da capacidade de acesso a esse dinheiro. Não que você roubou esse dinheiro. 115 bilhões. Mais ou menos esse montante depende agora da regulamentação do Banco Central com relação a uma série de retiradas. Mas esses recursos ficam depositados num banco, que é o Banco Central, tá certo? Com correção monetária mais 6%, tá certo? E o que sobra exatamente aqueles 9%, quer dizer, o nível de moeda que precisa para a economia funcionar normalmente. Então, num primeiro momento, o que você faz é exatamente isso. Você cria as condições para a redução da inflação, faz um ajuste fiscal importante, cria uma política de rendas para fazer com que esse ajuste fiscal não tenha um impacto recessivo importante e, ao lado disso, você elimina ou veta a capacidade de veto dos agentes econômicos contra a política econômica, ou seja, a tentativa de especular contra a possibilidade de fracasso que normalmente se espera. Nosso editor de economia, Paulo Henrique Amorim, fala das novas responsabilidades do Banco Central no programa do governo. O maior problema do plano daqui para frente, a questão fundamental vai ser calibrar a entrada de cruzeiros na economia. Ou seja, qual a quantidade de cruzados que o Banco Central vai permitir que sejam trocados por cruzeiros. Se o Banco Central não deixar entrar muitos cruzeiros, a economia entra numa recessão brutal. Se deixar entrar demais, o plano todo vai para o beleléu. Em princípio, o Banco Central vai fazer leilões para trocar cruzados por cruzeiros, para quem não puder esperar pelos 18 meses. E nesses leilões vai haver uma perda. Quem tinha cruzados vai ficar com muito menos cruzeiros. É para evitar essa perda que o presidente do Banco Central, Ibrahim Eris, vai procurar não fazer leilões. Por exemplo, ele me disse agora há pouco que segunda-feira, quando os bancos reabrirem, não haverá leilão. Ele acha que se tudo correr bem, por exemplo, se a inflação cair bastante e ele tem a suspeita de que a primeira inflação do plano deve ser até negativa, como foi no plano cruzado. Pois bem, se tudo correr bem, o Banco Central não faz leilão nenhum, mas vai diminuindo esse prazo de 18 meses ou aumenta os limites para quem tem dinheiro no over. De qualquer forma, se vai ter muito cruzeiro ou pouco cruzeiro, quem sabe é Ibrahim Eris, o presidente do Banco Central. Ele está com a mão na torneira da economia. Hoje, em nossos estúdios em Brasília, o ministro da Educação, Carlos Schiarelli, explicou como fica o pagamento das mensalidades escolares.
As mensalidades escolares obedecerão a mesma sistemática estabelecida para os preços nos termos da medida provisória. Mas o pagamento é feito em cruzados ou em cruzeiros? Nós vamos conviver com duas moedas por um tempo. A mensalidade relativa ao mês passado, ao serviço que já foi prestado, vai ser pago em cruzados? Não vai ser pago em cruzeiro, naturalmente, porque o vencimento será depois do dia 15. Agora, a grande preocupação que nós temos nesse momento é referente àquilo que aconteceu antes da edição do prazo, nesta quinzena alucinada de preços especulativos. O que pode acontecer com os donos de uma escola, por exemplo, que aumentou a mensalidade acima da inflação? Exatamente, porque há uma quantidade enorme de denúncias sobre aumentos abusivos, sobretudo a partir do dia 1º de março. Nós estamos hoje expedindo uma circular a todos os delegados regionais de educação para que eles orientem e recomendem às escolas que cometeram essa impropriedade ou essa irregularidade, não foram todas, foram algumas apenas, para que elas, até quarta-feira, tratem de arrepender-se, tratem de remarcar regressivamente, tratem de reduzir o preço da mensalidade, diminuindo, portanto, o encargo que criaram indevidamente, presumindo que havia uma grande inflação e querendo ganhar na especulação. Quem não fizer isso, nós estamos dando esse prazo de graça, esse prazo de carência, para que se arrependam do pecado que iam cometer. Quem não fizer isso, quarta-feira sai uma portaria interministerial, Educação, Justiça e Economia, onde nós trataremos disso, não mais recomendando. Quem agiu indevidamente e não se arrependeu será punido e as sanções serão estabelecidas nessa portaria. A reação dos empresários no dia seguinte ao anúncio do plano econômico do governo. Joelmir Betting. Os empresários continuam de queixo caído. O choque é um caroço maior que o abacate. Eles levantaram defesas contra o congelamento de preços, mas não contra o congelamento de fundos. A retenção do capital de giro no over deixa as empresas com os cofres vazios. Só vão poder sacar sem limite no caso do pagamento de salários. O arroxo monetário, segundo eles, pode desaquecer os negócios e encalhar os produtos. E no encalhe dos produtos, fábricas, lojas, serviços terão apenas um jeito de fazer caixa: reduzindo os preços, queimando gorduras das remarcações furiosas dos últimos dias antes da troca de governo. Industriais de São Paulo entendem que o arroxo monetário, do tamanho de 110 bilhões de dólares, está correto no diagnóstico, adequado no remédio, mas exagerado na dose. E lembram que a diferença entre remédio e veneno é uma simples questão de dose. É o risco maior do plano, o risco da recessão e da impopularidade. Empresários financeiros confessam que pela primeira vez vão pagar boa parte dos custos do ajuste econômico. Mas tem um consolo. Também pela primeira vez, o próprio governo entra com sua cota de sacrifício, cortando fundo no gasto ou no desperdício. A criança tem que tomar um copo de soro caseiro toda vez que fizer cocô mole. E lembre-se... Os maiores sócios da inflação brasileira gostaram da redução das barreiras de comércio exterior na exportação e importação, mas não gostaram do aumento da carga tributária sobre o capital e o patrimônio. Empresários do Rio têm dúvidas sobre os efeitos do câmbio flutuante e desconfiam que o regime de pré-fixação de preços e salários a partir de maio terá um controle muito complicado. Agricultores do Sul temem pela falta de crédito agora na comercialização da nova safra de verão, que vai entrar no mercado em abril. Lojas e fábricas ainda não sabem o que fazer com as vendas a prazo, se poderão ou não embutir algum encargo financeiro nos preços, nem qual seria o melhor índice para essa operação, assunto ainda não definido pelo Banco Central. No mais, os empresários admitem que a inflação de 90% ao mês deixou o novo governo sem opção. Ela só pode ser derrubada com um tiro de canhão e não mais com espingarda mata-gato. Use a mamadeira para dar o soro caseiro. Use uma colher, dê o soro aos poucos, mas sempre. Se a criança vomitar, insista, dê o soro aos poucos na ponta de uma colher que o vômito para. Também não pare a alimentação. Dê peito, viajar normalmente. É rodar o mundo. Idas e voltas, e voltas.